Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioética em Saúde do curso de Farmácia da Universidade Paulista, campus São José do Rio Preto. O tema dessa aula é Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos. Então é importante nós lembrarmos que para nós desenvolvermos um estudo com seres humanos, hoje em dia, nós precisamos seguir algumas normas, algumas regras, né? E essas regras, elas são impostas pelo Conselho Nacional de Saúde, que é um órgão pertencente ao Ministério da Saúde. E aí é importante nós lembrarmos que as normas que nós temos nos dias de hoje são normas que foram construídas, né? Então, tudo isso, assim como muita coisa que a gente viu na bioética, tudo isso é uma construção histórica para chegar ao que nós temos hoje, certo? Então, falando dessa construção histórica, é importante nós lembrarmos que essas normas de ética em pesquisa envolvendo seres humanos, elas começaram a ser criadas lá com a Resolução 196 de 1996, onde estabelecia diretrizes e normas para pesquisas envolvendo seres humanos. E aí, posteriormente, nós tivemos outras normas, outras normativas e resoluções, como, por exemplo, a 340, que estabeleceria normas, estabelece, na verdade, normas para trabalhos envolvendo aspectos genéticos, e a resolução também 466 de 2012, que é a resolução no qual nós temos hoje invalidade, né, a resolução que está válida para o momento, que também regulamenta diversos aspectos da pesquisa envolvendo os seres humanos. E, posteriormente, nós temos também a Resolução 510 de 2016, que visa estabelecer normas para pesquisa em ciências humanas e sociais. E aí eu deixei aqui destacado para vocês essa Resolução 466 de 2012, porque é a resolução que está válida, né, que os conselhos de ética estão seguindo essas regras para o desenvolvimento de pesquisa no contexto atual. Todas essas resoluções que eu citei anteriormente, as que estão em validade, né, que estão em vigor no nosso país, elas podem ser acessadas lá no site da Unip, na hora que você clica lá em Pesquisa, Comitê de Ética em Pesquisa para Seres Humanos. E aí vocês conseguem obter essas resoluções na íntegra. Então, nós iremos comentar agora um pouco mais sobre a Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012. E nessa resolução, ela traz consigo 14 artigos, e esses artigos vai falar um pouquinho sobre cada aspecto de uma pesquisa envolvendo seres humanos. E aí, como está bem destacado aí para vocês, nós iremos comentar hoje sobre o preâmbulo, que é a introdução dessa resolução, e também dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos. Mas vale nós lembrarmos que nessa resolução ela também traz alguns termos e algumas definições que são abordadas, que são utilizadas na pesquisa envolvendo seres humanos. Também fala sobre o processo de consentimento livre e esclarecido, que é o momento em que nós solicitamos autorização, informamos o paciente sobre aquela pesquisa. Também fala sobre os riscos e benefícios de que devem ser considerados para o desenvolvimento da pesquisa, fala sobre o protocolo da pesquisa, o projeto de pesquisa, tudo aquilo que vai ser desenvolvido, sobre o sistema CEP-CONEP, que é o sistema que avalia esses projetos para verificar se eles estão em conformidade com as normas éticas, fala também sobre os comitês de ética em pesquisa, que são comitês regionais, e também da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que já é uma comissão, como o próprio nome diz, de nível federal. Fala também sobre os procedimentos de análise ética, ou seja, como esses projetos são avaliados com relação aos seus aspectos éticos, e sobre o pesquisador responsável, quais são suas obrigações, e outras disposições que nós vamos ver com o andar da aula. Então, agora que eu vou mostrar para vocês é o início, a introdução dessa resolução 466. Nós chamamos de preâmbulo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês porque nesse preâmbulo diz o seguinte, que nós devemos considerar todos os documentos que constituem pilar do reconhecimento e da afirmação da dignidade, da liberdade e da autonomia do ser humano. E aí ele cita principalmente o Código de Nuremberg,
e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como está destacado aí para vocês em vermelho. E além disso, nesse preâmbulo dessa resolução, ainda traz consigo a Declaração de Helsinki e também a Resolução 196, lá do ano de 1996. E aí, o que eu quero mostrar para vocês, quando eu estou projetando essa página aqui, é que esse documento no qual nós temos hoje, que rege as pesquisas que envolvem seres humanos, esse documento ele é baseado em outros documentos que nós já citamos anteriormente. Então, percebam que o que nós temos hoje, que está em vigência para as nossas pesquisas que são desenvolvidas atualmente, nada mais é do que uma construção de tudo aquilo que nós já temos falado. Então, o Código de Nuremberg, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração de Helsinki e também da Resolução 196 do ano de 96. Então, percebam que se nós não tivéssemos essas declarações, esses códigos, esses documentos que nós citamos anteriormente, nós não teríamos o que nós temos hoje, que é o nosso documento extremamente lapidado, bem específico, muito bem dito. Então, ele só é possível, nós só temos a construção desse documento possivelmente por conta desses outros documentos que vieram antes. Agora, o que a gente vai falar é sobre o capítulo 3 dessa resolução, que é o capítulo dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo os seres humanos. E aí, agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: nós temos esse documento que ele rege, e é o documento que está em vigência, que regulamenta todas as pesquisas que são feitas atualmente, e percebam que ele traz consigo outros aspectos de outros documentos que nós falamos já anteriormente. Ou seja, nesse documento fala que para essa pesquisa ser ética, ela precisa respeitar o paciente, o participante, respeitando também a autonomia dele, respeitando a possível vulnerabilidade dele, reconhecendo essa vulnerabilidade. E, além disso, fala também que esse paciente, para que ele possa exercer essa autonomia, as informações têm que ser passadas para ele de uma forma clara e livre, né? Então, isso é extremamente importante, porque isso já constava em outros documentos que nós já falamos. Além disso, nessa resolução 466, diz também que nós temos que ter uma ponderação entre os riscos e os benefícios que essa pesquisa pode trazer ao paciente. Então, aqui reforça a questão da não maleficência e também da beneficência. Além do que, também nessa resolução, traz a garantia de que os danos previsíveis serão evitados, mais uma vez reforçando o princípio da não maleficência lá da bioética, quando a gente falou de princípios da bioética. E aí, o item D, relevância da pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido da sua destinação socio-humanitária. Ou seja, nesse ponto, que nós temos que considerar o quão importante é aquela pesquisa para a comunidade, né? Para a humanidade de uma forma geral. Então aqui a gente também considera os princípios de justiça, de equidade, que nós tínhamos falado lá no princípio da bioética. Já que nesse subitem 3, nós temos as obrigatoriedades que uma pesquisa deve apresentar para que ela possa ser desenvolvida, para que ela possa ser aprovada para ser desenvolvida. E aí nós incluímos ter uma justificativa plausível para o desenvolvimento dessa pesquisa. Então essa pesquisa ela tem que ter alguma justificativa que ela vai ser concreta e além disso que ela vai apresentar possibilidades concretas de responder aquilo que a gente está perguntando. Ou seja, de responder aquela incerteza ou de responder a hipótese daquela pesquisa. Depois, uma outra coisa que é importante que nós tenhamos é que, para essa pesquisa ela ser elaborada, para esse projeto de pesquisa ser elaborado, a gente precisa se basear já na ciência, em conhecimentos prévios que a ciência construiu, para que então nós possamos construir a nossa hipótese. Então, sempre tudo isso tem que ser pautado e baseado em conhecimentos científicos.
Outro ponto também importante que deve ser considerado é que para fazer uma pesquisa com seres humanos, a gente tem que esgotar todas as outras possibilidades de se pesquisar, ou in vitro, né, ou lá no laboratório, ou em animais, para que depois a gente possa ir para o ser humano. Então, sempre realizar essa pesquisa no ser humano quando a gente não consegue fazer essa pesquisa de mais nenhuma outra forma. É o que está dizendo aí. Essa pesquisa ela deve ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser obtido por outro meio. Outro ponto que é uma obrigatoriedade para o desenvolvimento de pesquisa que envolve seres humanos é que a gente tem sempre que buscar mais benefícios do que malefícios a esse ser humano. Então é aquele princípio que nós tínhamos comentado da não maleficência e da beneficência. Já aí no subitem E, está falando que a gente precisa sempre utilizar metodologia que seja necessária para a gente poder responder aquela nossa possível hipótese, né? Então, sempre utilizar métodos, metodologias, formas de pesquisar que vão nos possibilitar encontrar uma resposta para aquela nossa hipótese. Isso é algo super importante também. Sempre adequar a nossa metodologia à nossa hipótese, ou seja, a gente tem que nos perguntar: fazendo dessa forma, eu consigo responder a minha dúvida, a minha pergunta, né, que é a hipótese da ciência? Outro ponto importante que deve ser considerado é que, quando houver alguma separação, estratificação de grupos, né, ou seja, daqueles participantes da pesquisa, em grupos experimentais e também de controle, a gente tem que ter a certeza de que isso não pode ser respondido buscando na literatura ou por outros métodos, utilizando observação ou outros métodos em geral que não envolvam o ser humano. O que eu quero dizer quando eu digo isso? Eu estou falando que se eu for separar indivíduos que recebem um medicamento e indivíduos que recebem um placebo, eu preciso ter a certeza que eu não tenho a resposta disso na literatura. Já aí no item G está falando que a gente precisa ter o consentimento livre e esclarecido do participante. Entra naquela questão que nós comentamos na aula anterior sobre o consentimento, né? Que ele é pautado naqueles três itens. Depois, a gente tem o outro ponto, que é o H, que a gente precisa contar com recursos humanos e também materiais necessários para garantir o bem-estar do participante. Ou seja, o profissional ele tem que ser capacitado, ele tem que ter uma capacidade para desenvolver aquela pesquisa, para desenvolver uma função dentro daquele projeto de pesquisa. Já no item I, está falando o seguinte, que a gente tem que sempre assegurar que as informações do paciente não serão passadas e divulgadas de forma que identifique o paciente, né? Então, sempre aqueles dados serão utilizados de forma confidencial e nunca o indivíduo vai ser exposto, né? A gente tem que garantir a privacidade do indivíduo. Já no item J, nós temos esse ponto que é super importante, que diz que nós precisamos fazer as pesquisas em indivíduos que têm autonomia plena, ou seja, quando ele tem capacidade de compreender, de entender o que nós estamos propondo a fazer e para depois consentir. E aí diz também que nós não devemos utilizar os indivíduos ou grupos vulneráveis, somente utilizá-los, né, para incluí-los em pesquisa, a menos que essa pesquisa possa trazer algum benefício para aquele indivíduo ou um grupo vulnerável. Tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro de entender. Por exemplo, onde eu trabalho, nós desenvolvemos pesquisas com pacientes com esquizofrenia. Esses pacientes eles não têm a sua autonomia plena, porque eles não têm uma capacidade cognitiva de compreensão a ponto de poder consentir plenamente sobre a sua participação no estudo. Mas é importante que nós façamos essa pesquisa com indivíduos com esquizofrenia, porque nesses indivíduos que nós queremos descobrir se existem alterações genéticas, onde nós podemos intervir para poder contribuir e poder
possibilitar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Então, nesses casos, não tem como nós desenvolvermos as pesquisas com indivíduos que têm autonomia plena, porque o nosso foco de estudo, o nosso objetivo são os pacientes com esquizofrenia. Não tem como nós substituirmos esses pacientes, porque eles são nossos objetos de estudo, nossa casuística, né? Então, por meio deles que nós conseguimos saber se nessa condição patológica os pacientes têm alterações genéticas. E aí, caso nós descobramos alguma coisa nesse sentido, nós podemos intervir e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Já nesses itens seguintes, o K, L e o M, diz que nós precisamos respeitar o indivíduo na sua integralidade, seja com relação aos valores culturais, sociais, morais, religiosos, éticos, e também com relação aos hábitos e costumes. E ainda diz que nós precisamos sempre possibilitar benefícios para uma determinada comunidade, mesmo depois que aquela pesquisa for concluída. E também diz, aí já no item M, no M, que nós precisamos sempre comunicar à autoridade sobre os nossos resultados. Então, a gente precisa falar o que foi encontrado, o que foi achado com relação àquela comunidade, com relação à sociedade em geral, para que algo possa ser elaborado no sentido de trazer uma positividade para aquela sociedade, para aquela comunidade em geral. Já nesses outros itens aí, principalmente o N e o O, está dizendo que nós devemos assegurar, garantir para o participante que ele tenha algum benefício e também acompanhamento com relação àquela pesquisa. Ele tem que ser beneficiado, né, seja com relação ao procedimento, algum produto ou algum agente de pesquisa. E, além disso, nós devemos proporcionar para esse paciente também um acompanhamento clínico, um tratamento, uma assistência de uma forma geral. Quando essa pesquisa for feita com parcerias internacionais, o pesquisador precisa comprovar que essa pesquisa vai trazer vantagens para os participantes do Brasil. Tá? Então, isso é importante também. Já depois, no item Q, está dizendo que nós podemos utilizar os materiais e todos os dados, os resultados que nós tivermos com relação ao processamento desses materiais somente para pesquisa. Nós não podemos utilizar para mais nenhuma outra pesquisa que tenha sido desenvolvida, mesmo que seja naquela área. Então, por exemplo, se no meu protocolo de pesquisa está dizendo que eu vou retirar o sangue do paciente para utilizar somente naquele momento, é somente naquele momento que eu posso utilizar. Eu não posso utilizar isso fazendo mais e mais estudos, a menos que posteriormente o paciente concorde, seja informado e concorde e autorize essa utilização. Mas então, a priori, sempre aquele material e o resultado que a gente tem decorrente daquele processamento do material, daqueles resultados que nós tivemos, eles devem ser exclusivamente utilizados para aquela pesquisa em si. Então, aí, nesse quarto artigo dessa Resolução 466, nós vamos falar sobre o processo do consentimento livre e esclarecido, como que deve acontecer esse processo. E aí, em resumo, aí está escrito para vocês que nós precisamos, nesse ato do consentimento, ter uma consciência, como pesquisadores, de que é preciso nós abordarmos esse paciente no momento adequado, no local mais adequado, sempre respeitando as particularidades de cada convidado que está sendo convocado e convidado para essa pesquisa, tá? E sempre respeitando a privacidade deles, de cada um deles. Depois ainda traz aí que nós precisamos sempre falar numa linguagem adequada, acessível, clara, né? Uma linguagem a nível daquele convidado a participar da pesquisa, tá? E, por fim, nós temos aí o item C, que está falando que nós temos que sempre conceder, né, respeitar o tempo do indivíduo que está sendo convidado, para ele refletir e verificar se ele quer participar daquele estudo, para que então ele possa ter o tempo necessário para uma tomada de decisão livre e esclarecida. Então, em resumo, nós temos aí tanto respeito pelo momento mais adequado,
para conversar com esse paciente, sempre adequar a nossa linguagem ao que nós vamos explicar para o paciente, de certa forma que ele consiga compreender e entender o que está sendo proposto para ele, e também respeitar o tempo dele com relação à compreensão, absorção daquela informação que a gente está passando, para ele dizer depois se ele quer ou não participar dessa pesquisa. Já nesse outro trecho do item 4, está falando o que precisa ter nesse termo de consentimento livre esclarecido. Então, a gente precisa explicar para esse paciente quais são os objetivos, o porquê que a gente está elaborando aquele estudo, né? Por que está tendo um grupo controle, por exemplo, um grupo experimental. Depois, a gente precisa também deixar bem claro para ele quais são os possíveis riscos e benefícios que ele pode ter com relação a essa pesquisa, além de esclarecer esse paciente sobre todas as possíveis formas de acompanhamento e assistência que nós podemos oferecer a ele, caso ele seja incluso nessa pesquisa e até mesmo depois da pesquisa, né? Ou até mesmo caso a pesquisa seja interrompida. Como que ele vai ser acompanhado, como que ele vai ser assistido, de que forma que ele vai ter assistência caso ele entre no estudo ou até mesmo caso o estudo se encerre ou ainda se o estudo se interromper. E depois, nós temos que deixar bem claro que no termo de consentimento, que ele tem total liberdade para se recusar a participar do estudo, ou até mesmo sair do estudo em qualquer fase que seja, sem nenhum tipo de penalização. E aí, para finalizar, nós temos também outros itens que são importantes que estejam presentes no termo de consentimento livre esclarecido. Que aí nós temos que ter incluso nesse termo de consentimento a garantia de que todas as informações daquele paciente serão mantidas sob sigilo e que ele vai ter a sua totalidade da sua privacidade garantida. Depois, a gente tem também que fornecer uma via do termo de consentimento livre e esclarecido para o paciente, ele tem que ter isso assinado pelo pesquisador também. Então, nós temos uma via tanto do pesquisador como uma via do paciente, daquele participante do estudo. Além disso, nós temos que deixar explícito nesse termo de consentimento que esse paciente ele pode ser ressarcido e, além disso, como ele vai ser ressarcido caso ele tenha alguma despesa decorrente dessa participação do estudo. E, por último, mas não menos importante, nós temos que deixar bem claro nesse termo de consentimento que se o paciente tiver algum dano, ele tem direito, né, a uma indenização. Então, a gente tem que deixar isso bem explícito, essa garantia de indenização, caso ele venha a ter algum dano. Agora, falando de um outro item dessa resolução 466, que é dos riscos e benefícios. E aí, para falar disso, é importante nós lembrarmos que esses riscos e esses benefícios, quem que avalia isso? Quem avalia é o Comitê de Ética em Pesquisa da instituição que vai desenvolver aquele estudo. Então, esse Comitê de Ética em Pesquisa recebe o projeto de pesquisa, ele avalia quais são os riscos e os benefícios que aquela pesquisa traz ao participante, e aí ele vai soltar um resultado de que essa pesquisa pode ou não ser desenvolvida, tá? E aí levando em consideração que esse risco ele pode ser justificado pelo benefício no qual a gente está esperando decorrente, né, resultante daquela pesquisa. E além disso, a gente tem que lembrar também que, no caso de pesquisas experimentais, o benefício ela tem que ser maior ou pelo menos igual às outras alternativas que já estão estabelecidas, com relação à prevenção, ao diagnóstico e também a tratamento. Ou seja, se nós estamos pesquisando alguma coisa para tratar, por exemplo, um fármaco para tratar determinada doença, o que esse fármaco novo ele tem que causar, ele tem que ser pelo menos igual ou maior em número de quantidade de benefícios que isso pode trazer comparado ao que nós já temos no mercado. E aí, para a gente finalizar os aspectos mais importantes dessa resolução, a gente vai falar sobre o sistema CEP-CONEP. E aí, falando de CEP, nós estamos falando do Comitê
de Ética em Pesquisa, e do CONEP nós estamos falando da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, o Comitê de Ética em Pesquisa, ele é um comitê institucional, né? Cada instituição vai ter o seu comitê de ética em pesquisa. Já a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa é uma só para o Brasil todo. E aí nós temos que lembrar que esse sistema CEP-CONEP, que são as instituições que avaliam os projetos para ver se eles estão em conformidade com as nossas legislações éticas, eles têm o objetivo de proteger esse paciente, no qual eles vão avaliar os possíveis riscos e também os benefícios que os pacientes, os participantes vão ter ao ingressar nesses estudos e vão ver se essas pesquisas são viáveis ou não, tá? Então, em resumo, esse sistema CEP-CONEP ele vai servir para proteger o participante da pesquisa, né? Então, com relação aos benefícios, garantir que esses benefícios sejam maximizados, possibilitar também que os danos sejam minimizados e que os direitos com relação ao acesso dos resultados daquela pesquisa, daquele estudo, seja assegurado a todas as pessoas que necessitam daquele tratamento, daquele diagnóstico, por exemplo. Além disso, o sistema CEP-CONEP tem o objetivo de fazer com que a pesquisa ande mesmo, né? Com que ela seja realizada, porque toda pesquisa que é submetida a esse sistema CEP-CONEP precisa depois, no final, disponibilizar um relatório para o CEP ou para o CONEP, mostrando qual foi o resultado daquele estudo. Além disso, como nós já falamos, esse sistema tem o objetivo de garantir que os princípios éticos sejam assegurados no desenvolvimento desses estudos. Então, isso acaba sendo uma forma de proteger o participante da pesquisa. Então, a título assim, de curiosidade, nós temos, só para vocês saberem, 826 comitês de ética em pesquisa no Brasil e, em geral, nós somamos 14 mil membros que avaliam esses trabalhos para ver se eles estão em conformidade com a nossa legislação ética, né? E com relação ao CONEP, nós temos 21 pareceristas. São as pessoas que avaliam os projetos que são um pouco mais complexos e falam se esses projetos estão ou não adequados com a nossa legislação ética, tá? Com tudo isso que nós acabamos de falar. E aí, olha só que importante nós sabermos sobre isso. Nós vamos falar agora como que acontece a tramitação desses projetos de pesquisa no Comitê de Ética. Então, a primeira fase, a primeira etapa é quando esse projeto ele é enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa por meio de um site que nós chamamos de Plataforma Brasil. E aí, nessa Plataforma Brasil, nós inserimos todos os documentos com relação àquela pesquisa. Então, o projeto de pesquisa, o termo de consentimento, que também deve ser enviado. Nós enviamos também outros documentos que são necessários para avaliação daquele projeto com relação aos seus aspectos éticos, tá? E aí depois o CEP, ele vai validar esses documentos para ver se está tudo certinho, e aí a gente avança para a etapa 2. Na etapa 2, nós temos, depois dessa validação documental, a avaliação do projeto, e aí então é elaborado, é emitido um relatório inicial. E aí nesse relatório inicial vai conter um resumo breve do que se trata daquele projeto, quais são os objetivos, os riscos e benefícios que aquilo apresenta ao participante. E aí esse relatório inicial ele é enviado para uma reunião que nós chamamos de reunião do CEP, né? Que aí nessa reunião o parecerista apresenta esse projeto para os participantes daquela reunião, e aí então é decidido se esse projeto ele é ético ou não, se ele está dentro das normas éticas ou não, para ser desenvolvido ou não, tá? E aí então nós avançamos para a etapa 4. Na etapa 4 é onde nessa reunião desse CEP é elaborado um parecer para falar se esse projeto foi aprovado para desenvolvimento ou não. Então, na etapa 4, o projeto recebe um parecer deliberativo do coordenador do CEP e aí então é devolvido ao pesquisador. E aí, quando é devolvido, lá vai estar escrito aprovado ou não aprovado, e caso de que não seja aprovado,
com certeza vai ter reconsiderações no qual aquele pesquisador pode fazer, ou seja, o que ele pode arrumar no projeto para se enquadrar nas normas éticas atualmente. Então, em resumo, nós conseguimos colocar tudo isso que nós falamos dentro dessa imagem. Então, os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos têm o objetivo de proteger aqueles participantes. E aí, então, quando a gente fala dessa eticidade, que tem esse objetivo de proteger os participantes, nós estamos falando que nós temos que ter a ponderação dos riscos e benefícios, os danos previsíveis, também eles devem ser evitados, aquela pesquisa tem que ter uma relevância social, tem que ser justa e igual com relação aos resultados que aquilo pode proporcionar, não deve ser fútil, além disso, deve respeitar os direitos do participante e também a dignidade e a autonomia daqueles indivíduos que aceitarem participar deste estudo. Então, aqui estão algumas referências que foram utilizadas para o desenvolvimento dessa aula. Então, nós temos sites institucionais, governamentais, né, do nosso Ministério da Saúde, e também de algumas instituições de ensino públicas e também da Universidade Paulista, com os manuais de instrução com relação aos documentos necessários para o desenvolvimento de pesquisas com seres humanos. Então, nos vemos lá no Zoom, pessoal.